Agora a gente vai para Brasília com o repórter Matheus Chu, que vai trazer para a gente os dados da última pesquisa da Quest, que é um instituto de pesquisa muito renomado, o principal do país hoje, que acertou muito na eleição de 2024. E tem novidades, né, Chu, com a consolidação de um nome sendo o principal adversário do presidente Lula no processo eleitoral lá em outubro. Boa tarde. Boa tarde, Mari, PG, boa tarde a todos. Nome do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, escolhido por ele para representar a direita nas eleições de 2026, que se consolida nesta pesquisa divulgada hoje pela Quest. O cenário de segundo turno projetado pela Quest, com vários candidatos, mostra que Flávio é o que melhor pontua. Ele tem, no segundo turno, 38% das intenções de voto. O presidente Lula tem 43%, portanto uma diferença de 5 pontos percentuais. Outros candidatos que aparecem no noticiário nas últimas semanas e que manifestaram a intenção de concorrer foram testados também, entre eles os 3 candidatos do PSD, possíveis candidatos: Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Neste teste, o governador do Rio Grande do Sul é o que aparece com o menor percentual. No primeiro turno, a projeção mostra Eduardo Leite com 28% das intenções de voto contra 42% do presidente Lula. Ronaldo Caiado aparece melhor colocado com 32% e Ratinho Júnior com 35%. Entre os 3 do PSD, portanto, é o melhor nome. E no caso de Romeu Zema, governador de Minas Gerais do Partido Novo, aparece também com 32% contra 43% do presidente Lula. Alguns impactos imediatos desta pesquisa, Mari e PG. A gente está falando de um momento agora de definição dos partidos sobre quem eles vão apoiar em 2026. Isso vai ser discutido até o final de março, porque ali no começo de abril é o prazo para a desincompatibilização, ou seja, quem ocupa um cargo e vai concorrer precisa deixar este cargo. E o que os parlamentares estão observando é justamente quem tem mais chance contra o presidente Lula, ou, para quem pretende apoiar Lula, se algum outro nome ameaça ele, ou se todas as fichas já podem ser colocadas na reeleição do presidente. Então, por isso essa pesquisa é tão importante, porque ela fortalece o nome de Flávio Bolsonaro, cria uma dificuldade maior para uma terceira via e pode acabar afunilando, até cedo demais, faltam 8 meses para as eleições, né? Mas afunilando a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quando a gente acha que a gente superou, de certa forma, superar é muito forte, mas que talvez a polarização tivesse perdido um pouco de força, essa pesquisa mostra que não, né, Chu? Ela mostra que lulismo versus bolsonarismo vive ainda, que são ainda os principais expoentes da política, e a terceira via, pela pesquisa, que, deixando aqui bem claro, é uma foto, é um retrato deste momento, a pesquisa mostra que essa terceira via, que poderia ser alguém do PSD, não tem força para combater esses dois nomes. Pelo menos neste momento não tem. É importante a gente pontuar, né, Mari, que faltam 8 meses para as eleições, e em pesquisas feitas assim tanto tempo antes, é normal que os nomes ou sobrenomes, neste caso, mais conhecidos, apareçam, né, mais nas intenções de voto. Mas a esta altura, o que muitas lideranças ligadas ao centro e à direita esperavam é que os nomes dos governadores, que há bastante tempo têm se colocado como disposição a concorrer, que eles estivessem pontuando melhor. E que em razão de o sobrenome Bolsonaro trazer junto uma rejeição grande, que nas projeções de segundo turno, esses governadores teriam um desempenho melhor que o de Flávio Bolsonaro. E isso não está ocorrendo. Sim. Então, nos bastidores, se havia qualquer dúvida de que Flávio vai ser o candidato do bolsonarismo, essas pesquisas, né, como a de hoje, ajudam a consolidar o nome dele e tornam praticamente inviável. Primeiro, que Bolsonaro apoie outro candidato, ou segundo, que uma terceira via venha com força, a não ser que o cenário mude muito, né, para estes novos nomes que se colocam nas próximas pesquisas. E sempre pode mudar, né? Podem acontecer coisas que a gente não faz nem ideia. Tem um dado, Chu, interessante, só para complementar, claro, Mari, claro, que a pesquisa também pergunta sobre o medo. O medo das pessoas de o governo Lula continuar ou o medo das pessoas do governo Bolsonaro voltar.
e 44% diz ter medo do governo Bolsonaro e 41% diz ter medo do governo Lula. Aí dá um empate técnico pela margem de erro. Então parece que a nossa eleição está muito mais calcada no medo de quem vai assumir do que na aposta do governo que vem. Faz sentido isso que eu estou falando? O medo está muito ligado à rejeição. Exatamente. Né? Exato, e são duas candidaturas com altos níveis de rejeição. Em 2022, a eleição foi decidida por quem tinha menos rejeição, né? Lula tinha um pouco menos do que Jair Bolsonaro e por isso foi eleito. Mas tem um ponto importante de a gente observar, né, Mari e PG? Essa pesquisa é uma pesquisa extensa, tem quase 120 páginas, todo o documento da Quest, ela é muito ampla e ela faz também uma avaliação do governo. E é muito comum que os índices de avaliação sejam ruins e piores do que a intenção de voto no candidato. É o que acontece agora com Lula, isso acontecia no governo passado também, isso é comum de acontecer. A pessoa não está achando o governo ótimo, achando o governo excelente, achando que o país está no melhor rumo possível. Mas quando chega uma projeção de cenário em que o atual presidente é colocado diante de outros candidatos, ela ainda opta, né, pelo atual presidente. Então isso ajuda a explicar algumas incongruências, digamos, né, dos dados. Isso não é nesta pesquisa, mas em outras pesquisas amplas como essa, esse tipo de situação aparece muito também. Chu, tem um aspecto aqui, bom, tá? Eu acho que vai chegar na notícia na hora certa, mas a impressão que dá, Mari, é de que, embora, claro, os candidatos ali do PSD, que seria Ratinho, ou Eduardo Leite, ou Caiado, eles têm que buscar esse eleitorado que está mais à direita. Mas o que está ocorrendo aqui é que a impressão é de que eles estão perdendo votos nas projeções das pesquisas, claro, e quem está ganhando é o Flávio Bolsonaro. O Ratinho, por exemplo, tinha 11% em janeiro, 13% em dezembro, agora está em 7%. E o Flávio Bolsonaro cresceu, né? Então está saindo possíveis, potenciais eleitores deles, desse centro-direita, e indo para o Flávio Bolsonaro, acirrando a polarização. Obrigado. É isso, mesmo há 8 meses das eleições já tem um pragmatismo, isso, né, PG? Esse é o tentar ponto. se definir tudo já no início. Né? Mais detalhes na coluna de Matheus Chu, lá em GZH, analisando esse cenário pintado pela pesquisa.